Boa tarde a todos. Eu quero começar por saudar todos os participantes, em particular a professora doutora Ana Cristina Araújo e o professor doutor José Miguel Sardica, e os meus agradecimentos por terem aceito participar deste encontro das oficinas do CITSEM e também a organização do CITSEM por todo o empenho que teve em organizar e, sobretudo, tratar destes problemas informáticos. Ora, bom, as comunicações que foram, a minha comunicação irá descolar um pouco das comunicações que foram feitas até agora, porque eu vou tratar de um caso particular, podemos dizer que é um case study, que é o caso dos britânicos residentes no Porto, uma comunidade economicamente e socialmente importante e cujas invasões napoleónicas vieram perturbar a sua vida próspera e tranquila. E eu, de propósito, escrevi no título o Insatiable Disturber of the World, porque é assim que o cônsul, nós iremos ver o cônsul inglês o designa. Bom, comecemos sem querer estar a repetir aquilo que já foi dito. Uma invasão militar pressupõe sempre uma grande quantidade de sacrifícios das populações residentes dos territórios afetados e a uma desorganização da sociedade. Foi e será sempre assim. Assim, e como não pode deixar de ser, os britânicos residentes da cidade viram as suas vidas e atividades afetadas por todo este estado de guerra. Como é de conhecimento geral, e isso foi amplamente dito pelo professor José Miguel Sardica, como pela professora Ana Cristina Araújo, pelo professor Pedro Pouseiro, Portugal invadiu Portugal para se assegurar do fecho dos seus portos ao comércio com a Grã-Bretanha e assim conseguir que o bloqueio continental se tornasse efetivo e desse os resultados desejados. A proibição do comércio inglês com a Europa continental, determinado pelos decretos de Berlim e de Milão, tinha o objetivo de criar à Grã-Bretanha prejuízos económicos avultados e criar também uma crise social que obrigasse Londres a pedir a paz incondicionalmente. A estas imposições, os britânicos vão responder com as ordens em conselho que declaravam a França e os seus aliados em estado de bloqueio. Apesar disso, a Inglaterra entre 1806 e 1808... algum problema? Não. Vai conhecer um período difícil que só vai terminar com a insurreição espanhola de 1808. Contudo, tanto François Crozet como DJ Wright são de opinião que este bloqueio não teve o efeito esperado por Napoleão e o primeiro destes autores até afirma que a Grã-Bretanha não sofreu qualquer tipo de crise económica. De facto, na opinião de Jorge Borges de Macedo, esta estratégia é demasiado linear. Subalternizável o espírito nacional e de resistência dos britânicos, assim como o seu espírito de iniciativa, para encontrar outros mercados que substituíssem os europeus. Ignorava ainda o papel fundamental que estava desempenhando na indústria inglesa, o esforço de guerra, além de ter em pouca conta o tempo que um plano estratégico desta natureza necessitava para ter efeito. Aliás, de acordo com o referido autor, Portugal viria a tomar nos desenrolar dos acontecimentos um papel decisivo. E permita-me aqui, professor José Miguel Sardica, que concordo consigo e que foi de facto o teor da sua comunicação, e permitam aqui também um parênteses, há uns anos, apresentando um trabalho aqui na faculdade onde estava presente o professor alemão, e ele no fim veio dizer que era muito interessante o estudo destes países periféricos, porque nós somos um país periférico, mas para ele a centralidade que o professor Sardica falava não era algo que lhe tivesse passado pela cabeça. Mas continuando, no entanto, nos anos 1806 e 1807 vão-se revelar penosos para Portugal, pois desde janeiro de 1808 a Espanha de Godoy estava a reunir um exército em Extremadura que ameaçava o Alentejo. Napoleão, assim dada a opção estratégica do país, Napoleão, uma vez resolvidos os assuntos do continente europeu, iria forçar Portugal a fechar os seus portos à navegação britânica. Só assim se tornaria efetivo o bloqueio continental. Apesar de Lisboa saber atempadamente esta decisão, ainda durante alguns meses se manteve a esperança de que o país pudesse ficar à margem do bloqueio. Porém, como bem demonstra Jorge Borges de Macedo, era impossível o país não se ver envolvido nestes acontecimentos e até jogar, como acabei de dizer, um papel decisivo, e agora o professor Jorge Borges de Macedo explica, dada a situação geográfica, tanto da metrópole como das suas colónias, sem esquecer os arquipélagos atlânticos, Açores, Madeira e Cabo Verde.
Entretanto, a 23 de fevereiro de 1807, numa recepção onde estava presente o embaixador português, Napoleão afirmava que a Casa de Bragança deixaria de reinar em menos de 2 meses, caso não interditasse o acesso dos portos sob seu domínio aos ingleses. Vai ser nesta altura que se vai pôr em prática um plano já amadurecido de que, caso Portugal metropolitano fosse invadido, toda a família real partiria para a Madeira ou para o Brasil, de modo a impedir que o poder político rei caísse na mão dos franceses, evitando que o príncipe regente Dom João fosse obrigado a tomar atitudes que pusessem em perigo a independência e soberania dos portugueses. Aliás, veladamente, Napoleão tem ameaçado uma missiva a 7 de setembro de 1807, o príncipe regente, quando, ao escrever, lhe disse: Mais si contre mes espérances, votre Altesse royale mettait sa confiance en mes ennemis, ou seja, a Inglaterra, je n'aurais pu qu'à regretter une détermination qui la détacherait de moi et qui renverrait aux chances des événements la décision de ses plus importants intérêts. Ou seja, atira para o príncipe regente a responsabilidade da invasão de Portugal, caso ele não se ponha do lado dele. Esta introdução longa permite-nos perceber as dificuldades com que os britânicos residentes no burgo portuense tiveram de enfrentar. Além dos tradicionais laços comerciais com a Inglaterra, o que os fez estabelecer na cidade e aumentar em número, mas sobretudo em influência e prosperidade, sobretudo a partir do século XVII, depois já ingleses no Porto da Idade Média, foi o comércio do vinho produzido na região do Douro, o hoje mundialmente conhecido vinho do Porto. A maioria dos ingleses residentes no burgo portuense eram comerciantes que, além de se dedicarem a enviar para a Inglaterra o vinho da região do Oriente, também negociavam inúmeras outras mercadorias, nomeadamente tecidos, madeiras, peixe, sobretudo bacalhau, e produtos tropicais provenientes do Brasil. A atividade comercial e o grande número de famílias inglesas residentes na cidade justificava a existência de um cônsul da Grã-Bretanha no Porto. Nas vésperas da intervenção armada das tropas napoleónicas em Portugal, esse lugar era ocupado por William Waugh, sucessor de John Whitehead, falecido em 1802, e John Whitehead era conhecido como o grande impulsionador da construção do edifício da sabedoria inglesa e responsável, em certa medida, pelas transformações do burgo portuense nos finais do século XVIII. William Waugh era sobrinho do Whitehead do lado materno, que foi indigitado pela comunidade inglesa para preencher o lugar vago pela morte do tio. Ao contrário de Lisboa, onde houve problemas entre a feitoria e o governo britânico, a proposta de nomeação do novo cônsul no Porto tal não aconteceu, sendo aceito o candidato local, o dito William Waugh. Este viu a independência do consulado do Porto em relação a Lisboa, mas acabou por submeter, embora aproveitasse as oportunidades para passar por cima do cônsul de Lisboa, John Gambier. William Waugh exerceu o seu cargo numa época particularmente difícil da vida portuense e da comunidade britânica aqui radicada. Através da análise da correspondência trocada entre ele e o embaixador em Lisboa, na altura Lord Strangford, verificámos que a sua preocupação pela segurança e bens dos seus compatriotas. O estado de guerra que referimos, o envolvimento de Portugal neste conflito, vai prejudicar a atividade comercial destes homens. Por exemplo, alguns dos navios mercantes que se dirigiam ao Porto sofreram ataques por parte das marinhas de guerra e dos corsários da França e da Grã-Bretanha, bem como da Espanha, que nesta altura era aliada de Napoleão. E apesar de Portugal se declarar neutral, a marinha inglesa vai capturar embarcações de várias nacionalidades que da Barra do Douro se dirigiam aos portos do norte da Europa. Não podemos deixar aqui de referir a atividade dos corsários baseados na Galiza, pois foi uma das que mais prejuízos causou. Estes corsários galegos estavam bem organizados, contavam com o apoio das populações portuguesas, entre as quais parece existir um sentimento anti-britânico. Além disto, nesta guerra de corsos estavam também envolvidos portugueses e ingleses, que contribuíam com capitais para estas empresas, pois o que na realidade estava em jogo era o lucro, proveniente de um investimento num empreendimento de alto risco. Ante a difícil conjuntura internacional e a possível ocupação do território metropolitano português por parte das tropas de Napoleão, esse insatiable disturber of the world, segundo William Waugh, os britânicos do Porto, que até então tinham tido uma vida tranquila e rotineira, tomaram as providências necessárias. A iminência de uma invasão por um exército francês, apesar dos naturais sentimentos de angústia e apreensão que causou,
apesar das promessas tranquilizadoras de Lord Strangford, levou os comerciantes do Reino Unido a tentar neutralizar ou minimizar os prejuízos. Logo em agosto de 1807, as autoridades inglesas começaram a tomar medidas com o intuito de salvaguardar os bens dos seus compatriotas residentes em Portugal. De facto, estava em jogo a sua segurança pessoal, a dos seus bens móveis e imóveis, cujo valor era considerável. Na primeira metade de 1807, a conjuntura militar internacional aparentava ter uma evolução favorável para os interesses britânicos e o Orr mostrava-se otimista. A partir de agosto, porém, devido ao ultimato de Napoleão, a situação torna-se crítica e os ingleses começam a preocupar-se com a atitude a tomar face às circunstâncias adversas que se previam para breve. Nos finais de agosto de 1807, as autoridades inglesas estavam já a tomar medidas no intuito de salvaguardar os bens dos súditos britânicos residentes em Portugal. Assim, em missiva secreta, datada de 28 de agosto de 1807, George Canning, então secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros, informa o almirante John Gambier que, no caso, aliás, muito plausível, dos comerciantes ingleses de Lisboa e do Porto terem de expedir com rapidez os seus bens móveis, deveriam utilizar barcos neutrais. Desta maneira, procuravam-se evitar os atrasos que certamente ocorreriam se os barcos que saíam do Porto tivessem de esperar que estes atestados chegassem de Lisboa. O mês de setembro vai ser vivido pelos membros da feitoria no meio de grande ansiedade, com o Orr a tentar tranquilizar os espíritos, assegurando que Lord Strangford daria todas as informações e indicações necessárias. Este, no entanto, 19 de setembro, afirmava que enquanto não chegassem instruções, os comerciantes do Porto teriam de proceder da maneira que achassem mais conveniente. Enquanto o Orr se mostrava pessimista em relação ao futuro, com o avançar do mês, a tensão aumentou de tal maneira que George Canning chegou a avisar os comerciantes de Londres que tinham negócios com Portugal do perigo iminente, provocando nestes uma natural inquietação. E porque o medo era que os comerciantes britânicos não pudessem ser ressarcidos dos portugueses dos bens que haviam adquirido. A 12 de setembro, o embaixador britânico em Lisboa alertava William Orr para os perigos que corriam os interesses britânicos em Portugal, perigo que não parecia na altura ser imediato, pretendendo-se apenas prevenir os comerciantes. Ao analisarmos a correspondência de William Orr, verificamos a profunda preocupação deste com a segurança dos bens ingleses, que, como escreve, não se podiam converter rapidamente em numerário, e, no caso da saída precipitada de Portugal, teriam de ser abandonados. Temia sobretudo pelos bens de raiz, pelas dificuldades que apresentaria a cobrança de dinheiro, como disse há bocado, que os portugueses deviam aos comerciantes ingleses residentes em Inglaterra, caso Portugal fosse invadido. Além disto, o Orr, no despacho que enviou ao embaixador em 25 de setembro de 1807, o qual continha uma relação dos bens dos britânicos, mostra-se admirado ante o elevadíssimo valor das propriedades pertencentes aos seus compatriotas do Porto. Portanto, calculava-se porque eram bens valiosos, mas de facto se elevava-se, eu podia fazer a contabilidade, a várias centenas de contos de reis. Apesar do governo português ter dado garantias que não confiscaria bens ingleses, o almirante Gambier prevenia os seus compatriotas para estarem preparados para qualquer eventualidade. Entretanto, a 27 de setembro, esperava-se com ansiedade o resultado do Conselho de Estado, que se sabia ter estado reunido, e para o qual haviam sido convidados Lord Strangford, bem como os representantes da Espanha e da França. Não deixa, contudo, ser curioso que tudo quanto foi discutido nesta reunião, sobretudo as opiniões dos ministros D. Rodrigo de Sousa Coutinho e D. João de Sousa e Almeida, tudo isto chegou ao conhecimento de Junot através de um documento redigido em francês, ainda antes da sua entrada em território português. Neste documento, que eu tive a oportunidade de ver e de fotocopiar, hoje guardado em Vincennes, do Serviço Historique de la Défense, escrito num francês medíocre, mas destinado a ser lido por Junot, o autor faz um resumo das ideias expostas por D. Rodrigo de Sousa Coutinho e D. João de Sousa e Almeida acerca de como atuar face à difícil conjuntura que se vivia. No entanto, o autor anónimo não se coíbe de afirmar
tudo não ser mais do que as manhas de dois amigos que consagram a sua vigília e as suas reflexões ao bem e segurança do príncipe, bem como à nação a que pertencem. Não sabemos, portanto, quem foi o autor do documento. Conseguimos apurar, porém, que este chegou às mãos do comandante francês, ainda em território espanhol, por intermédio do abade São Pedro do Vale, em Ponta Barca. Tudo isto demonstra que, a partir do acordo para o Brasil, a única boa notícia de acordo com François Crozet do ano de 1907 foi uma medida tomada atempadamente e não precipitadamente, como durante muito tempo se fez crer. Eu estou-me a lembrar do professor José Miguel Sardica a falar do Amador Tigão e da fuga, do exílio do João VI, da família real para o Brasil. No entanto, numa missiva enviada a Junot, datada de 31 de outubro de 1907, com as instruções sobre como proceder após a tomada de Lisboa, Napoleão não parece pensar num possível abandono da capital por parte do príncipe regente. Porque a certa altura ele escreve: espero que no 1º de dezembro as minhas tropas estejam em Lisboa. Parece que porque o príncipe real, portanto o príncipe regente, não tem mais que 15 mil homens e não deve querer resistir. E se o quiser fazer, é preciso que você esteja lá, que esteja em Lisboa a 10 de dezembro. O senhor será responsável de todos os acontecimentos que poderão acontecer no mar por causa do mínimo atraso. Esta frase, que parece dar a entender que, apesar de Napoleão não pensar num possível abandono da capital por parte do regente, ele não está muito certo, porque ele diz, e repite em francês: vous serez responsable de tous les événements qui pourraient arriver sur mer à l'occasion du moindre retard. No seguimento de tudo o que acabamos de relatar, expediram-se instruções com o intuito de facilitar e apressar o embarque de pessoas e bens móveis. E nos finais de setembro, William Orr era advertido pelo cônsul em Lisboa, John Gambier, para proceder à evacuação dos britânicos. De facto, em meados de outubro, a maior parte embarcava a bordo de um comboio de mais de 40 navios, escoltados pelo vaso de guerra Narcissus, seguindo os restantes, entre os quais se contava o Orr, a 2 de novembro, comboiados pelo Lavínia, de forma a proteger as suas fazendas de possíveis confiscos por parte dos franceses. Os britânicos levaram para a Inglaterra tudo quanto puderam embarcar, nomeadamente os seus estoques de mercadoria. Além disto, e de acordo com François Crozet, de maneira a transferir os seus capitais para a Grã-Bretanha, adquiriram grandes quantidades de vários produtos, entre os quais se contavam vinho, algodão, indigo, lás e frutos. Procuraram ainda receber montantes que tinham em débito. A propósito, é referir o facto de a chegada acidental dos navios provenientes da Terra Nova com bacalhau ter permitido ao cônsul William Orr exportar grande parte do vinho que possuía. No entanto, os britânicos também tiveram de utilizar os expedientes para salvaguardarem os seus bens imobiliários, os quais, como referimos, eram de um valor avultado. Assim, socorreram-se vários estratagemas, quer recorrendo a vendas ou hipotecas fictícias, quer declarando em escritura notarial que deviam dinheiro a portugueses. Deste modo, garantiam o pagamento destes débitos com os seus bens de raiz, caso não voltassem a Portugal. Além disto, passaram procurações aos seus empregados para que estes pudessem zelar dos seus interesses enquanto estivessem ausentes de Portugal. E Andrew Norton, empregado da firma, que era uma das firmas mais importantes da época, Newman Group and Company, residente em Viana, chegou mesmo a naturalizar-se português em outubro de 1807 para vir residir para o Porto. Conseguiram ainda salvaguardar aquele que é ainda hoje o mais emblemático dos edifícios construídos pelos britânicos, que é sem dúvida aquele onde funcionou a sede da feitoria inglesa. Este edifício foi utilizado para hospedar viajantes e chegaram a estar alojados oficiais britânicos durante a Guerra Peninsular. E no período das invasões francesas, quando a maioria dos britânicos se encontrava fora do país, foi um agricultor do Douro, de nome Queiroz, que esteve encarregue da casa, o qual terá subalugado algumas das suas dependências para lojas e para um restaurante utilizado pelos capitães dos navios ingleses. Revira-se ainda que, apesar do cônsul-geral residente em Lisboa ter avisado todos os seus concidadãos para deixarem Portugal, temos notícia de facto de 5 deles haverem permanecido na cidade. Como seria de esperar, foram presos,
o que ocorreu a 9 de dezembro de 1807, mas acabaram por ser libertados a 12 de janeiro de 1808, tendo, contudo, de se apresentar ao auditor espanhol 2 vezes por semana, pois, como sabemos, o Porto foi invadido ou foi ocupado pelas tropas espanholas provenientes da Galícia, comandadas por Dom Francisco Taranco Lhado. Um outro súbdito inglês, este é um bocado mais misterioso, de seu nome Henry Servo, continuou a residir no Burgo Portuense, parecendo inclusive gozar de liberdade de movimentos, pois viemos, em 25 de abril de 1808, no quarto cartório notarial do Porto, a solicitar que uma procuração deixada pelo seu primo, John Servo, fosse copiada a um livro de notas. Portanto, se na realidade, como estamos a ver, as medidas tomadas pelos ingleses evitaram prejuízos vultuosos, não impediram, porém, alguns confiscos. De facto, após a entrada de Junho em Lisboa, promulgaram-se vários decretos respeitantes aos sequestros de propriedades e mercadorias inglesas. Por exemplo, a 4 de dezembro de 1807, é publicado um decreto ordenando a declaração de todos os bens móveis e imóveis pertencentes a súbditos britânicos num prazo de 3 dias, prazo esse que posteriormente foi alargado para o 26 do mesmo mês. Apesar de todas as precauções tomadas, alguns pertences de ingleses foram confiscados e utilizados para mobiliar o quartelamento das tropas invasoras. Em relação às mercadorias de origem britânica importadas por comerciantes portuenses, é salientar que no início de dezembro, uma deputação de mercadores de atacado, cito, solicita às autoridades a entrega de panos ingleses que por sua conta e risco mandaram vir de Inglaterra. Os panos já pagos estavam já na alfândega em ato de selo, tendo sido retidos pelo juiz da alfândega, cumprindo ordens recebidas de Lisboa. Após a revolta popular de 18 de junho de 1808, ocorrida no Porto contra os franceses, e da constituição da Junta Provisional do Supremo Governo sob a presidência do bispo Dom António de São José de Castro, alguns comerciantes ingleses voltaram a Portugal. E se alguns se mostram ao início relutantes em regressar, em julho e setembro de 1808 temos notícia de que várias empresas se encontravam já a laborar. Contudo, entre julho e dezembro desse ano, os britânicos, ante os acontecimentos político-militares que ocorreram em Espanha, mostravam-se apreensivos, pois as notícias não eram de modo algum tranquilizadoras. Por sua vez, no ano de 1809, não parece começar, o ano de 1809 não parece começar sob melhores auspícios, encontrando os negociantes ingleses no mais cruel estado de incerteza. O enviado extraordinário e ministro plenipotenciário John Charles Villiers teria advertido os comerciantes britânicos para porem a salvo no Reino Unido os seus bens mais valiosos. Ante o medo de uma nova invasão, os ingleses vão pensar em soluções para salvaguardar o vinho já comprado, ou enviá-lo para a Inglaterra, ou transferir estes estoques para a posse portuguesa. A 14 de janeiro, vários ingleses já tinham deixado o Porto, preparando-se os outros para partir em breve. Quase um mês depois, um outro comboio de navios deixou a Barra do Douro, levando a bordo vários comerciantes e famílias, e respectivas famílias. De facto, após uma viagem de 26 dias, que eu acho extraordinário, do Porto a Plymouth e a Portsmouth 26 dias, de qualquer maneira é o que diz as fontes, de facto, após uma viagem de 26 dias, um navio de passageiros que fazia parte deste comboio aportou a Plymouth, onde desembarcaram várias pessoas, tendo os restantes continuado até o destino final, o Porto de Portsmouth. Quanto a 14 de março de 1809, começam a correr rumores que os franceses já tinham entrado em Braga, tenta-se, sem sucesso, fazer partir para a Inglaterra 3 navios mercantes ancorados no Douro. E, de facto, eles não chegaram a partir e as tropas do Sul confiscaram e sequestraram e saquearam esses navios. Instalado no Porto, o general francês, Sul, ordenou o arrolamento das propriedades inglesas com o fim de sequestrar. O rolo, todavia, revelou-se frustrante em virtude das medidas de prevenção tomadas pelos comerciantes britânicos antes de deixarem Portugal. Após a libertação do Burgo Portuense do domínio francês pelo exército anglo-luso, comandado por Arthur Wellesley, os mercadores britânicos regressaram à cidade. Em finais de maio, o representante da empresa Hunt Newman Group and Company já se encontrava no Porto e logo em junho outros se seguiram. Como seria de esperar, os tempos imediatos à libertação da cidade foram de natural apreensão e estes mercadores começaram as suas atividades comerciais tomando as devidas cautelas.
Apesar do burgo portuense não ter voltado a ser ocupado nos anos 1810 e 1811, datas da terceira invasão, os britânicos ainda viveram nestes anos momentos de grande apreensão e angústia, existindo planos para salvaguardarem bens e pessoas a pôr em prática caso fosse necessário. A concluir, diga-se que se nem todos os bens de propriedade dos britânicos podem ser salvos dos confiscos efetuados pelos franceses, e até em alguns casos pelas autoridades portuguesas, a grande maioria desses bens esteve ao abrigo das vicissitudes deste período tão conturbado. No entanto, estas medidas mostraram-se de tal modo eficazes que logo após a saída dos franceses, em junho de 1808, na primeira invasão, e maio de 1809, da segunda invasão, os negociantes britânicos de volta ao Porto puderam reatar as suas atividades comerciais, embora com prudente vigilância, no decurso de 1810-11, de maneira a salvarem os seus bens em caso de perigo. Com o fim do conflito, a vida, embora sem estar isenta de dificuldades para estes comerciantes, voltou ao normal. Em 1812-13, apesar de um observador contemporâneo afirmar ter diminuído o número de famílias britânicas residentes no Porto, as suas casas comerciais encontravam-se em plena atividade. E este viver tranquilo vai uma vez mais ser afetado pela Revolução de 1820 e pelos confrontos subsequentes, nomeadamente a Guerra Civil, e a Guerra Civil de 32-34 e todas as outras guerras civis até à regeneração. E agradeço a vossa atenção.